mais obedientes, mais fiéis. Sobretudo, a certeza que um dia vamos morar no céu. E essa é a confiança do crente, né, pastor? O crente buscar o Senhor para que ele possa habitar nas mansões celestiais. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Tema muito importante, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar de maneira certa como nós devemos viver. Uma das nossas bases doutrinárias chama-se Sagradas Escrituras. Os irmãos estão ouvindo? Diga amém. Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que os Escritos são separados, que os Escritos são santos, com uma declaração de fé que nós professamos que a Bíblia, a palavra de Deus que eu acabei de ler, ela não é um livro que é direcionado ouvindo de uma forma humana. A palavra de Deus, ela é uma única revelação que é escrita pelo próprio Deus ou de homens inspirados. Foi o que eu acabei de ler. Homens que foram capacitados, dotados pelo Espírito Santo para escrever acerca de ensinos. A palavra doutrina não é veste, não é usos e costumes. Doutrina não quer dizer que o camarada tem que... Não. A palavra doutrina vem da base da palavra que significa instrução, ensino, edificação. Dentro desse conceito nós temos a exaltação, temos o aconselhamento pastoral, temos a disciplina bíblica que corrige os nossos erros, nosso caráter e nossa moralidade. Se você lê a Bíblia de Gênesis ao livro de Apocalipse, a Bíblia é um livro de moralidade. São livros que foram produzidos pelo próprio Espírito Santo. Quer dizer, Deus sopra nas letras dessas sagradas letras. Por isso que ela nos alimenta. É por isso que sentimos desejo de estudar a Bíblia, porque ela é um escrito sagrado. Sabemos que isso significa que toda a Escritura ela foi respirada e também interpretada por homens que Deus deu autoridade. Tem muitos livros. Por isso, quando você abre a sua Bíblia, está escrito aí: Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram homens comuns, com autoridade divina para escrever. Por exemplo, assim diz o Senhor. Um está escrevendo, mas quem é que está falando? É o Senhor. E veio a mim a palavra e veio a mim o espírito de profecia. E assim nós temos a ideia que todo o Antigo Testamento foi divinamente inspirado por Deus, como as leis, os mandamentos, as ordenanças, e todo o desejo de Deus através das Sagradas Escrituras como uma ordenança divina. Então não é da vontade do pastor Paulo, não é o desejo dos irmãos que vão para a igreja, que estão lendo um livro, ou porque buscam uma inspiração em uma espiritualidade. Não, é porque nós viemos aqui porque acreditamos que esse livro que está na sua mão não é um simples livro que você não dá valor, que as pessoas não têm temor com esse livro, que as pessoas não têm reverência. Para muitos podem até rasgar, porque pensam que é um livro qualquer. Mas a Bíblia ainda, que a palavra Bíblia vem de biblios, quer dizer, coletânea de livros. A Bíblia ainda é a inerrante palavra de Deus,
e ela jamais pode ser refutada. Ela jamais pode ser atualizada, como ouvimos um vídeo que foi lançado aí pelo homem que disse que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é insuficiente. Ela é suficiente, sabe por quê? Porque ela confronta o pecado. Se não confrontasse, talvez aceitaria a Bíblia. Ele acha que é suficiente porque confronta o erro, confronta o pecado, a imoralidade, a perversidade, a depravação moral. Deus soprou através dos seus escritos para que nós vivêssemos e entendêssemos o projeto dele sobre a face da terra. Então veja que claramente instrumentos são usados por Deus para nos edificar. Isso a Bíblia é um dos maiores instrumentos. A Bíblia ainda tem sido a ferramenta, a personalidade de fé do cristão. É o nosso talento, é a nossa bússola, é o cajado do viajor, é a bússola do peregrino no deserto, é a nuvem daquele que está no deserto. A Bíblia ainda é a vela que conduz o barco em alto mar. Então a Bíblia é a prática de fé do cristão. O cristão tem como objetivo e finalidade crer na Bíblia, que ela é a certeza que é o próprio Deus falando através das suas revelações. Se você crê nisso, então você deve ter como uma única regra de fé, como sagradas escrituras, e praticá-la, porque a Bíblia ela é inerrante, incompleta, infalível palavra de Deus, e é chamado a lei do Senhor, os mandamentos do Eterno. No Salmo 1 diz que a Bíblia chama-se os que trilham o caminho reto. Na palavra hebraica, mitzvot, que significa mandamento. Torá significa instrução. O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e a tua luz para os meus caminhos. Veja que nós adotamos como um canon sagrado do protestante, que nós aceitamos que o Antigo Testamento foi revelado por Deus através dos seus profetas. Nós cremos piamente que Deus fala no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Como nós cremos que Deus atua em Josué, Juízes, Ruth, Reis, Crônica, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Nós cremos que Ele opera, que sim diz o Senhor, e quando Ele fala assim, nós acreditamos piamente como nossa base de alicerce moral. O Antigo Testamento revela os nossos fracassos. O Antigo Testamento nos conduz até a presença de Deus. Então, como a base de fé, como estrutura cristã que nós somos pentecostais, porque acreditamos nos dons do Espírito Santo, revela-nos que há promessa nas Sagradas Escrituras, que além de revelar os nossos pecados, porque o que é lei, pastor Aurélio? O que é lei, jovem? O que é lei, mãe? Lei é o aro que nos conduz a nos mostrar o que é certo e o que é errado. Só existe lei por causa do meu pecado. Só existe lei por causa do seu pecado. Se eu e você não pecássemos, nunca existiria lei. Só existe lei porque somos depravados. Só existe lei porque somos natureza pecaminosa. Mas a lei foi criada para nos justificar diante de Deus. E aí Ele dá uma vitória, porque a lei agora iria nos condenar. Mas tu tem que dar glória a Deus agora. Graças a Deus que por Jesus Cristo nos dá a vitória. Então veja que o Antigo e o Novo Testamento, ambos foram escritos por uma ordem divina, num período de 1400 a 1600 anos. Somente Deus faz isso, irmão. Imagina, homens
há 200 anos numa cidade, há 300 anos em outra cidade, há 400 anos em outra cidade, conseguiram reunir escritos perfeitos que se completavam, como as profecias. Alguém dizia 200 anos atrás, e outro camarada chegava com esse livro aqui e dizia assim: hoje está se cumprindo, ou então veio a minha palavra nos dias. Você já leu essa passagem? Você já viu isso aí? Quer dizer, é um cumprimento daquilo que o homem 200 anos antes, 700 anos depois. Então nós vemos que a Bíblia foi organizada por Deus. Então eu quero que você entenda que o que você carrega, ele não é um instrumento de botar debaixo do sovaco. A Bíblia Sagrada não é um instrumento de somente lermos, pois a Bíblia manda-nos nós meditarmos, pois medita na lei do Senhor, de dia e eu sempre cito uma palavra para os meus irmãos: aquilo que te alimenta é aquilo que te guia. O que você tem alimentado o seu dia? O que você tem buscado no seu dia a dia? Se você se alimentar com a palavra de Deus, à noite você está cheio da palavra. Se você se alimentar com o mundo, você está cheio do mundo. Se você se alimentar com o pecado, você vai estar cheio do pecado. Mas graças a Deus que homens tiveram coragem de escrever minuciosamente detalhes da Bíblia Sagrada, para deixar como um legado para a humanidade, como a inerrante e poderosa palavra de Deus. Deus usou de estratégia tremendamente e conseguiu, através desses escritos, trazer uma classificação para nós, como leis, como livros históricos, como livros poéticos, como livros proféticos. Vou citar um livro profético: Isaías, profeta maior. Por que ele era profeta maior? Porque ele era gordo? Porque ele era grande? Porque ele era bonzão? Por que é profeta menor? Porque ele era pequeno, era baixinho? Não, ele era um profeta maior porque ele profetizou num período mais longo de tempo, assim do Senhor. E esse período profético durou aí muito tempo, como um homem de Deus pregando e profetizando. Mas o poético, por exemplo, o livro de Jó, temos poesia, livro de Salmo, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Livros históricos, temos Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, Reis. Lembra quando a Bíblia fala, está escrito nas crônicas do Senhor? Você já leu essa passagem? Quer dizer, está dizendo, faz parte da história da Bíblia. Então leia na história da Bíblia. E eu louvo a Deus que Deus tem gerado esses homens. Se não fosse Ele, nós não teríamos essa estrutura organizada, ensinada e ajuntada. Foi muito trabalho para isso aqui estar na tua mão hoje. O poder disso aqui, ele é o poder para dar vida e para dar morte. Esse livro ele é tão poderoso que dele surgem várias e várias seitas. Seitas satânicas, seitas evangélicas, seitas protestantes, cristãos e tantas outras denominações que foram criadas através desse livro sagrado. Você sabia que nesse livro sagrado foram criados, se basearam a ciência? Está aqui, porque existe ciência, astrologia, astronomia, anatomia. Existe anatomia na Bíblia? Existe. Por isso que eu sou fascinado, pastor Hélio, por esse livro, Bruno. Porque que ele sabe a palmo a quantidade da areia da terra. O livro de Isaías diz. E a Bíblia diz que no livro de Jó, Deus se revela como aquele que dá nome. Veja que nós temos no mínimo 3 céus. Nós chamamos de chamar dos céus, no plural. O céu visível, o céu atmosférico e o céu das estrelas. São os céus que nós vemos. O céu azul que você é o reflexo da água. E a noite é o reflexo do universo. Em cima desse céu que você vê como reflexo está todo poderoso, que governa a nebulosa, as galáxias, que governa, que canta, faz como maestria, e as estrelas dançam em seu nome. Onde isso? O livro de Jó, só você lê, que ele sabe o nome de cada um. E ele pergunta para Jó: onde é que estavas tu quando eu fundei o mar? Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o Criador.
Eu sou Deus que cria os céus e cria a terra. Eu sou Deus que põe o limite a pau sobre a terra e conto a circunferência, a altura, a largura e profundidade das 4 dimensões, porque não existe altura, largura e profundidade que possa impedir o nosso Deus. Ela vai dar glória a Deus. Então veja bem que esse Deus Criador, Ele reservou o livro sagrado para nós. Então por que não meditamos? Por que não lemos? Por que não usamos como regra de fé? Por que não nos dedicamos 100% dele? Se um muçulmano tivesse aí no seu lugar, ele estaria reverenciando com todo temor e respeito, porque ele é ensinado, obrigado, desde criança, que o Alcorão é um livro divino. O judeu ensina que a criança deve andar no caminho do Senhor. E a lei de Moisés diz que ensina teu filho andando, caminhando, deitado. E nós, se somos cristãos, por que nós não nos parecemos com Cristo? Porque a palavra cristão significa aqueles que seguem a... E a palavra discípulo, o termo grego, que significa literalmente aquilotel, quer dizer que eu sou seguidor. Verdadeiramente, eu sou um seguidor de Cristo. Eu tenho a aparência de um verdadeiro cristão. Estou falando da aparência física, mas estou falando da aparência moral. Eu tenho a aparência ética de um verdadeiro cristão. Será que verdadeiramente eu sou um discípulo de Cristo? Então que você faça essas perguntas para você. Que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele entende quando Cristo falou: aquele que quiser ser meu discípulo, vinde após mim, negue-se a si mesmo, te esvazia e siga-me. Ele está dizendo: quer ser meu discípulo? Carrega a cruz, lê a lei do Senhor, vive ela moralmente, espiritualmente, viva intensamente as palavras do Senhor. E a pergunta é: estou vivendo? Se eu não estou, eu vou pedir a ajuda de Deus para que eu possa viver, para que eu possa meditar e ser um verdadeiro cristão. Ontem eu citei lá na série o seguinte, que um dos grandes filósofos que marcou história nessa época, ele disse assim: eu procurei em todas as religiões uma religião que fosse mais parecida com aquilo que eles pregam. E eu vi que o cristianismo é uma das religiões mais perfeitas. O único problema é que o cristão é o único religioso que não vive aquilo que ele prega. Então a pergunta é: sou cristão de boca? Sou cristão de palavra? Verdadeiramente sou um seguidor de Cristo? Então, como um verdadeiro discípulo, eu te convido a negar-se a si mesmo, anular o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, a sua soberba, o seu pecado, porque ela vai te destruir, teu corpo, a tua alma ainda vai jogar no inferno. Mas a graça de Deus vai te perdoar, te purificar, te fazer um pregador, fazer um homem bonito, cheiroso, te dar um nome, te encher do Espírito Santo, ainda te dar uma família maravilhosa e mudar a tua história. É a oportunidade do Pai, é o benefício do cristão. Então nós não temos nada a perder, querido, só temos a ganhar. Mas Senhor, profeta André Melo, Deus abençoe, meu amigo. Então veja que o Novo Testamento, ele foi um livro que foi trabalhado. Se estamos falando de Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras é o livro completo de o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a ponte para o Novo. É anulado? Não, não é anulado, é ressignificado. Cristo é Deus, Ele pode ressignificar, Ele pode quebrar o sábado, Ele pode dar uma outra interpretação da lei, porque Ele é o que cria a lei. Todo juiz tem essa autoridade, ele cria uma lei e ele reinterpreta, não é, meu irmão? Ele não tem essa capacidade. Então veja que quando nós juntamos dois escritos sagrados, aí sim temos a completude, a pleroma, a palavra grega para completo.
Estamos completos com o Antigo e com o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai servir como base para as leis imutáveis, mas o Novo Testamento vai servir como bases para leis eternas e imutáveis também. O Novo Testamento, ele foi composto por 27 livros, já o Antigo 39, que formam os 66 livros da Bíblia. E eu tenho os livros que eu mais amo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque narram detalhadamente. Quando você lê detalhadamente, você vai perceber que Mateus traz a história do rei, da genealogia, como aquele que é o filho de Davi. E muitas pessoas chamam Jesus filho de Davi, porque está acreditando que ele é um descendente direto de Davi. Mas Marcos é um livro que nós temos uma expressão gloriosa sobre parábola, que trabalha uma inspiração como o evangelho do Filho de Deus ou Filho. Quem já estudou isso? Lembra aí, pai? Filho do homem. Porque ele agora é como Filho de Deus, ele também é Filho do homem. Ele diz que o Filho do homem será entregue. Mas também gosto do Lucas, um médico amado, que seguiu o apóstolo Paulo e cuidava do apóstolo dos gentios. Como médico, anotou os tratados e passou até ao seu filho amado. As coisas que começaram e as coisas que sobreveio depois. Livros históricos do Novo Testamento, existem também históricos. Por que você está falando sobre história, pai? Porque nós temos que dizer que a Bíblia não é um livro mítico. A Bíblia não é um livro de mitologia, é histórico, tem documento. Tem uma cidade, você vai lá em Jerusalém, então tem uma tumba do Alcalá historicamente. Então isso aqui não é uma crendice como o Marabás, que é uma crendice, uma cultura que não tem cultura, que é a cultura, que diz ser uma cultura, que eu não vejo nenhum benefício, porque a cultura ela deve promover educação, a cultura deve promover moralidade, crescimento e desenvolvimento. Quando a cultura não tem nenhum poder desse, ela não é uma cultura que ajuda, mas criaram no estado do Amapá por falta de uma cultura, o Marabás. E aí é o batuque a noite inteira, a bebedeira a noite inteira, e a dança, e afras, e etc, etc. E aí, Jesus, conhecendo que um homem precisa sobre a cultura do reino dos céus, ele deixa os evangelhos históricos, Mateus, Marcos, Lucas, e ele diz: é chegado a você o evangelho do reino dos. Então fica registrado como testemunho para a nossa salvação e para a nossa justiça também, para o nosso julgamento. A Bíblia diz que seremos julgados por aquilo que pregamos. Nossas palavras serão testadas. Você já passou por uma prova assim, que você pregou, de repente tu passou por essa prova, aí se cumpre a Bíblia. Você é julgado por aquilo que você prega. Amém? Mas também temos as epístolas paulinas. Paulo foi discípulo de Jesus. Ele escreveu, se não me engano, foram 13, 16 livros, não lembro agora, chamado de epístolas pastorais. E é o que eu li sobre 2 Timóteo, é uma das cartas que ele direciona a um pastor jovem, igual vocês aqui. Timóteo, seu filho na fé, um homem espiritual, que queria saber verdadeiramente da doutrina de Deus e servir ao Senhor. E Paulo diz: olha, ser exemplo dos fiéis, combate o bom combate, seja um homem de Deus. E ele explica que a Bíblia ela foi inspirada. Então Paulo ele se preocupa também em deixar os seus escritos. Temos o crescimento da igreja no Novo Testamento, temos o nascimento de Jesus Cristo no Novo Testamento. O dia que você abrir a Bíblia e disser que não tem nada para pregar, porque você não sentou um minuto para ler a Bíblia. Porque na Bíblia tem céu, tem inferno, tem eternidade, tem anjos, tem demônios. Você pode pregar sobre anjos, pode pregar sobre demônios, pode pregar sobre crucificação, morte e sobre a ressurreição. A Bíblia tem
essas cartas pastorais como ensino. Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Coríntios, Hebreus, Tiago, Filemão, Tito, tem Judas. Hebreus é um livro que fala sobre o sacerdote eterno de Cristo. Então, sobre a Bíblia, nós temos o tabernáculo eterno de Cristo. Inclusive, eu ensino que o tabernáculo é uma representação do nosso corpo e a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso corpo é corpo, alma e espírito. O tabernáculo tem quantos lugares? 3 lugares: Alto, Santo e Santíssimo lugar. Eu ensino que também Deus se revela no tabernáculo, Pai, Filho e Espírito Santo. Para cada compartimento é um compartimento do nosso corpo e é uma parte da divindade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu crio o tabernáculo para me revelar para o homem. Então não diga que a Bíblia não tem nada. É eu que não paro para ler. Então você pode ser um grande homem de Deus, usado poderosamente por Deus, se assim você se deixar ser instruído pela palavra. Mas entenda que a Bíblia tem um propósito. São 2 propósitos: revelar o próprio Deus e a vontade de Deus. Quando ele revela que existe um Criador, então nós não estamos só no mundo. A Bíblia é a base para dizer que existe um Criador. Se Deus existe, qual é a prova que você vai dar? A Bíblia. Se o ateu não tem a capacidade de crer na Bíblia, é outra história. Se um gnóstico, um cientista não tem capacidade de ler a Bíblia e interpretar, Paulo disse que só discerne as coisas espirituais que são, carnal não discerne nada, e só discerne a coisa da carne. Então, provarmos a existência de Deus pela Bíblia Sagrada, que é histórica, que tem história, que Deus narra os seus feitos. E eu digo uma coisa para vocês: o Mike está escrevendo algo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, a Babilônia, é uma das referências grandiosas, porque todos vocês que estudaram no primário sobre as 4 impérios mundiais, Babilônia, Média, Pérsia, que revolucionaram o mundo, é secular essa história, mas está aqui na Bíblia, e foi Deus que disse que levantaria Nabucodonosor para tomar o império de todas as nações, para o nome dele ser glorificado. E esse Nabucodonosor comeu capim e teve que glorificar o Deus de Daniel, que levanta império, mas que abate império. Então Deus está na história, meu irmão. Deus está na Bíblia. Qual é o propósito? Diga assim: revelar Deus. Está muito fraco, diga revelar Deus. E revelar Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então a Bíblia tem um propósito de expressar a vontade, a humanidade e a divindade de Jesus. Tem outras formas de Deus se revelar? Tem a multiforme graça de Deus se revelar. Um anjo pode ser revelado através de um anjo, pode ser revelado através do mendigo, pode ser revelado através de um ser humano, pode. Ele é Deus. É isso que a cultura judaica não entende. Por isso que eles não acreditam, os judeus não acreditam que Jesus pode ser Deus, porque Jesus veio como um homem. Aí a pergunta, olha essa charada aqui para você. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Está entendendo? Olha a charada aqui. Qual é a única forma dele vencer o diabo? Como Deus ou como homem? Já venceu o diabo como Deus. E a Bíblia diz que o Emmanuel é Deus conosco. Ele nasce no ventre ser humano. Ele vem como descendência de homem agora. Ele nasce no ventre de Maria. E ele nascendo no ventre de Maria, ele é 100% homem. Ele ganha o diabo na cruz como homem. E toma a chave da morte e do inferno com Deus. 100% homem, que é a única forma de resgatar o homem. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem entrou a vida eterna. Graças a Deus que Jesus dá vitória para o seu filho. Quem está entendendo? Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora. Deus quer te salvar. Tem ensinado constantemente aqui no estado do Amapá que a maior mensagem que nós, como pregadores, devemos pregar
Nós vamos priorizar a mensagem da salvação. Porque tem muito camarada que recebe a prosperidade e vai pecar, vai roubar, vai matar, vai mentir, vai adulterar, vai fazer tudo que não presta. Então não está rápido e preparado para ser abençoado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não tem significado nenhum. Mas entenda que a Bíblia é o poder de Deus. Claramente, que é inconfundível. Ela emprega uma metáfora poderosa para mostrar esse poder e chama assim mesmo de espada do Espírito, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra nossas juntas, alma, medula, discerne o pensamento e a intenção do coração do homem. Pois veja, que como poderosa palavra de Deus, como a palavra libertadora, como a palavra expressada, tanto na criação, que através da palavra, Deus é a palavra é Cristo, e através da sua palavra os mundos foram criados. Está em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Jesus Cristo é a expressão da vontade de Deus. Pois bem, como poder, ela tem poder para salvar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para restaurar, e também ela tem poder para... Jesus Cristo um dia foi tentado, e aí fizeram uma poste de pão, e aí o diabo, ele vê pão no lugar de coisas espirituais. Estas pedras tu pode transformar em pão. Enquanto o diabo está vendo pão, Jesus está vendo pedra, Kéfas, Pedro, mistério chamado. E ele não cede ao Satanás. Na tentação de Mateus capítulo 4, ele diz: destas pedras tu pode transformar pão. Jesus disse na lei de Deus, está escrito, e nem só do pão viverá o homem, mas de toda a arte. Quer vencer? Palavra. Mas não é falada, é vivida. Palavra falada, todo mundo fala. Bill Clinton, Donald Trump, Ariel Sharon, homens que mataram, homens que revolucionaram o mundo. Falaram da palavra de Deus, mas não viveram a palavra. Pergunta para Jô Soares, ele já leu 28 vezes a Bíblia, mas para ele a Bíblia é um livro qualquer, que ele nunca viveu a palavra. Então, para você entender o poder da palavra, viva a palavra, porque é poderosa. E a mensagem objetiva, completa e amorosa, a vontade de Deus, através da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus deseja nos orientar pelo Espírito Santo. Nunca leia a Bíblia sem peça, Senhor, que direciona e guia. Espírito Santo, dá clareza das tuas sagradas escrituras. Como eu disse, porque isso não é um livro qualquer, não é um gibi, não é a Isto É, não é a revista Forbes. Ela é mais milionária do que a Forbes. Ela é poderosíssima e ela, com a orientação do Espírito Santo, ela guia o homem a dimensões que ele nunca imaginou, a livros que ele nunca imaginou escrever. Então veja que ela é espiritual.
anos de idade. E essa criança vem chorando e levanta as mãos para o céu e faz uma declaração bombástica: eu ouvi a tua mensagem e eu acreditei na sua mensagem. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E ele olhou para a criança e disse assim: mas essa criança, Deus, eu gastei tanto dinheiro, eu gastei meu tempo, eu gastei energia, eu gastei som, palco, tudo. E essa criança, com o passar dos anos, um dia pregando num ginásio para mais de 20 mil pessoas, e ele trouxe uma mensagem poderosa em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse: venha a Jesus, venha até a cruz, porque esta mesma mensagem me salvou. O nome deste homem chama-se Billy Graham. Todo investimento dessa mensagem é poderoso. A palavra é poderosa e não é com barulho. Pode ser, o pregador pode ser Apolo, eloquente, gritar, estribuchar, profético, fazer o que for. Mas a mensagem ela ainda é rasgante, ela é penetrante, ela tem que convencer o pecador do seu pecado. Senão será uma mensagem vazia, onde Satanás rouba, mas como Bíblia inerrante, como mensagem de fé, de esperança e de amor, ela transforma o pecador. Então eu creio na mensagem que a Bíblia deixaram os nossos pais, Daniel Berg e Navi, homens que oraram para que hoje nós estivéssemos aqui na Assembleia de Deus em Macapá, mesmo em pouco número, mas adorando pela mensagem poderosa que é a palavra de Deus. Que essa mensagem aqueça o coração dos pregadores e levante grandes homens poderosos aqui, e vocês possam ser não um eco de Billy Graham, James Leggett, Peguinho, Marcos Feliciano, Adeudo Costa. Não, seja você quem Deus quer levantar com uma mensagem poderosa de amor e de fé, que as pessoas vão estar vibrando, vai dizer: eu quero isso, eu almejo esta mensagem poderosa. Assim é o desejo do meu coração. Muito maior, essa mensagem é o desejo de Jesus Cristo, que morreu pelos meus e pelos teus pecados. Então creia que Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar visitando a sua casa, que Deus possa estar visitando o seu coração com essa mensagem transformadora, e ela venha reverberar de glória em glória na sua vida. Que uma unção, uma graça poderosa te acompanhe, e que você seja luz onde você passar, que você seja lâmpada para o mundo em trevas, e você só vai libertar o mundo em pecado através da mensagem do Evangelho. A única mensagem poderosa que convence o pecador, que faz você passar 1, 2, 3 horas querendo ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso estamos aqui, porque temos a certeza que um dia essa mensagem se cumprirá plenamente e arrebatará a igreja. Você, querido, que sempre nos segue, Facebook, YouTube e WhatsApp, compartilhe essa mensagem para um coração que esteja